Amém, amém, amém. Shalom, vocês estão bem? Deu uma esquentadinha de novo, né? Glória a Deus, né? Não dá ainda para guardar as blusas, né? Nem os cobertores, mas Deus tem ministrado ao meu coração uma palavra essa semana, e eu quero compartilhar com vocês. O tema dela é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Amigo Espírito Santo, tens liberdade no nosso meio. Ministra aos nossos corações, nos leva a uma compreensão da Tua palavra que possa trazer vida, rema em nós, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à boca ou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me sustentará. Só até aí. Se tem na Bíblia um texto que expressa sobre as características de Deus, sobre os atributos de Deus, é o Salmo 139. Se você tem uma Bíblia em papel, possivelmente você vai ter no cabeçalho aí da sua Bíblia, na minha diz assim: Deus onisciente e onipotente. Porque esse salmo, ele vai evidenciar esses dois atributos de Deus. Esses dois atributos de Deus. Um Deus que é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas. O salmista, ele vai começar dizendo: Senhor, a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já sabe o que eu pensei. Ou seja, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas ele vai, no texto, apresentar um segundo atributo de Deus. Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Esse salmo, o salmista, Davi, quem escreve esse salmo, ele deixa evidente, é aqui gritante, o ponto alto do salmo é: Deus é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é um Deus onisciente, Ele conhece e sabe todas as coisas. Ele conhece e sabe todas as coisas. Isso é interessante porque durante toda a história humana, as civilizações, todas elas, isso é bíblico, eu vou te ler o texto, todas elas tiveram uma busca pelo conhecimento de Deus. Todo ser humano tem em si uma busca por conhecer e por saber como Deus é, quais são as características de Deus, quais são os atributos de Deus, todo ser humano. E isso é bíblico, porque em Atos capítulo 17, abre a sua Bíblia, por favor, a gente vai ler alguns textos hoje. Atos 17, vamos ler do 24 ao 28. Diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo a quem todos dá a vida, respiração e tudo mais.
De um só fez Deus toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aqui, o texto vai deixar claro qual o propósito da criação. Qual o propósito de Deus ter criado você e de Deus ter criado a mim? Qual é o propósito da criação? Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, nós fomos criados para buscar a Deus. Nós somos feitos para ter um relacionamento íntimo com Deus. Deus criou, nos criou e colocou aqui dentro uma chama, uma busca, algo que arde aqui dentro, uma necessidade de Deus, dele próprio. Há aí dentro de você uma necessidade por Deus. E algumas pessoas, não entendendo isso, buscam isso no alcoolismo, na prostituição, em outros lugares. Mas essa necessidade que há aí dentro de você tem um nome, e se chama Jesus Cristo, Deus. Quem supre essa sua necessidade é Deus, é Deus. Deus colocou em cada um de nós a necessidade por Ele, a necessidade por Ele. Então, todos querem conhecer a Deus. Todos querem, todos precisam, que aqui dentro essa chama, esse desejo de conhecer a Deus. Mas aonde eu consigo conhecer a Deus? Qual o caminho que eu consigo a Deus? Aonde eu consigo descobrir, aonde está a biografia de Deus? Aonde eu vou saber as características da personalidade, os atributos de Deus? Na sua palavra. Na sua palavra. O meio de conhecimento de Deus é a sua palavra. É a sua palavra. As experiências que nós podemos ter nesse caminho de conhecer a Deus são boas e são válidas. E nós devemos buscar por experiências nesse caminho de conhecer a Deus. Mas todas elas precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. Toda experiência precisa estar submetida ao que a palavra de Deus diz. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um fato. Isso tem alguns anos, uns 3, 4 anos. Nós estávamos na sala da minha casa, eu, minha esposa e meus filhos, a gente estava na sala de casa, a gente estava orando. Demos as mãos ali, começamos a orar, ajoelhamos, começamos a orar e tal. E sabe aquele dia que Jesus vem, ele aparece? Então, ele apareceu aquele dia. Ele apareceu. E aí a gente ali, orando em línguas, tal. Daqui a pouco o Davi, que é o meu filho do meio, ele começa a chorar. Começa a chorar muito, tal. A gente até ficou assustado. Meu Deus do céu, será que está passando mal, alguma coisa? E ele chorando muito e tal. E aí, fomos acalmando a oração, para o irmão não ter um treco ali e tal. E aí, o que aconteceu? Está tudo bem e tal? Ele disse assim, eu vi uma imagem. Ele disse, eu vi uma imagem. O que você viu? Porque ele não disse, eu tive uma visão, no nosso linguajar seria uma visão, mas ele disse assim, eu vi uma imagem, pai, chorando, ele disse, eu vi uma imagem. E o que você viu? Ele disse, eu vi um trono. Tinha pedras preciosas, um arco-íris, uma coroa, eu vi um trono. Ele descreveu, eu acho que nessa época ele nem sabia ler, mas enfim, ele descreveu Apocalipse capítulo 4. Quando João descreve o trono de Deus, foi o que o meu filho descreveu naquela noite. Nunca leu o Apocalipse 4, nunca viu uma pregação sobre isso, eu acho que naquela época ele nem sabia ler. A imagem que ele viu, Apocalipse capítulo 4. Ele teve uma experiência, mas essa experiência está de acordo com a palavra de Deus. Todas as nossas experiências precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. Pelo crivo da palavra de Deus. O que nós precisamos entender, o conhecimento de Deus está onde? Nas Sagradas Escrituras. Está nas Sagradas Escrituras. E quando nós nos deparamos, nos debruçamos para ler a palavra, para buscar conhecer a Deus, nós vamos nos encontrar com os atributos de Deus.
Ou seja, os atributos de Deus são as características de Deus, a parte da personalidade de Deus, os atributos de Deus. Eu já falei aqui em outra pregação, mas nessa especificamente é bom relembrar. Os atributos de Deus são divididos em duas partes. Atributos de Deus comunicáveis, que são características de Deus, mas que nós, enquanto seres humanos, também podemos ter. Deus é amor, eu posso amar. Deus é justiça, eu também posso ser justo, ok? Atributos comunicáveis. E você tem os atributos de Deus incomunicáveis, que são aqueles atributos que somente Deus tem. Deus é onisciente, conhece todas as coisas, eu não conheço. Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é imutável, ele não muda, certo? Deus é transcendente, ele não foi criado, certo? Ou seja, Deus é eterno. Hoje nós não somos eternos, nós vamos entrar no estado de eternidade após a morte, mas hoje nós não somos eternos, certo? Nós vamos entrar nesse estado depois da morte. Ou seja, isso são atributos incomunicáveis de Deus, ok? Dentre todos esses, existe um atributo de Deus que é o tema desse mês. Deus é onipotente. Onipotente. Ou seja, ele tem todo o poder. Deus detém todo o poder. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 40. Deus detém todo o poder. E a gente, em meio à nossa vida cristã, né, a gente ouve pregações, a gente ouve louvor, tal, falando desse aspecto de Deus, falando desse atributo de Deus, mas eu acredito que nós não damos a devida atenção a isso. Nós não damos o devido valor a isso. Isaías capítulo 40, nós vamos ler a partir do 12. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, o seu aplicativo. Eu quero que você leia, mas faça uma leitura rápida, mas uma meditação. Tenta meditar no que nós estamos lendo aí. Versículo 12. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com seus dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar um conselho? Quem lhe deu lições ou ensinamento? Quem que ensinou Deus? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. E então, a região do Líbano, não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvore que conheça que cheguem para se queimar. Versículo 17. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm valor. Pula para o 21. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? 22. O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estabeleceu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. 26. Olhem para os céus e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. 28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não se fadiga, ninguém pode medir a sua sabedoria.
Ninguém pode medir a sua sabedoria. Eu quero que você medite essa noite, e eu creio, eu acredito que você também crê, que apesar de o texto estar usando metáforas, esse é um texto exatamente fiel ao que ele está se propondo a dizer. Literal. Literal. Esse é um texto literal. Está assim usando metáforas para se falar do poder de Deus, mas há uma literalidade no que está dizendo. O tamanho do poder de Deus. Deus é um Deus onipotente. Ele detém todo o poder. Ele detém todo o poder. A onipotência de Deus, ou seja, ele detém todo o poder, deve nos encorajar à oração. A onipotência de Deus deve nos encorajar à oração. Talvez uma das razões porque nós, enquanto igreja, enquanto pessoas, oramos tão pouco, é porque desconhecemos o poder de Deus. É porque desconhecemos o quão Deus é poderoso. É porque desconhecemos o que Deus pode fazer. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Talvez a nossa vida de oração esteja tão fraca porque desconhecemos esse atributo fundamental de Deus, o seu poder. O seu poder. Negligenciamos isso, negligenciamos estudar sobre esse atributo de Deus, negligenciamos conhecer sobre esse atributo de Deus, e isso vai impactar diretamente a nossa vida de oração. Porque eu vou orar, mas com um pensamento, será que Ele pode? Mas nós não temos coragem de verbalizar isso. Essa é a questão. Nós não temos coragem de verbalizar, mas será que Deus pode fazer? Nós não verbalizamos isso. O que nós fazemos, nós não vamos para o lugar de oração. E quando eu não vou para o lugar de oração, quando eu preciso orar, eu estou colocando aí. Mas eu acho que não sei se Deus pode. Não sei se Ele quer. Eu não verbalizei, mas a minha ação foi essa. A minha ação foi colocar em xeque o poder de Deus, a vontade de Deus. O que pode estar atrapalhando a nossa vida de oração, pode ser não conhecer o poder de Deus. Pode ser, em algum momento, ter orado, ter buscado a Deus, e saímos desse lugar de oração frustrados, porque Deus não nos atendeu da maneira com que nós esperamos. E aí, o poder de Deus fica em nós balançado. Ele não agiu. Ele não agiu como eu esperei. Eu orei, eu jejuei, eu fui para o monte, eu fiz campanha, eu fui, e Deus não atendeu do modo que eu esperava. E aí, incondicionalmente, eu começo a pensar se realmente Ele tem todo o poder, se realmente Ele pode fazer. Ou faz para o fulano, faz para o Bertano, mas para mim, Ele não faz. Mas quando a gente ouve aqueles testemunhos, né, aqueles pregadores que conta aqueles testemunhos mirabolantes, você fala, meu Deus do céu, o que acontece? Porque comigo não vai, só Ele, não é? Talvez, inconscientemente, nós estamos questionando o poder de Deus. Ao fugir do lugar de oração, eu estou na minha mente dizendo, Deus, não adianta eu orar, porque o Senhor não vai fazer. Deus, não adianta eu orar, porque eu já sei a sua resposta é a sua inércia, o Senhor não vai agir. Hoje o Senhor está nos levando a esse entendimento e em dizer, ei, quando você conhece o meu poder, você precisa ir para o lugar da oração, apresentar a Ele as suas causas. Apresentar a Ele as suas causas. Felipe, mas no passado Ele não fez. Não é porque no passado Ele não fez, que no presente a resposta dele será a mesma que foi no passado. Não é porque no passado a resposta dele foi um não, ou foi uma ação que você não esperava, que a ação desse momento será igual àquela. O que nós devemos fazer? Ir para o lugar da oração. Jó, capítulo 8, versículo 5 ao 7, diz assim,
Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, Ele, sem demora, agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Existe uma ideia que nós precisamos ter, uma consciência que nós precisamos ter para ir para o lugar da oração. É a consciência do poder de Deus. O que o livro de Jó está dizendo aqui, olha, mas se você buscar a Deus e clamar a quem? Ao Todo-Poderoso. Algumas versões dizem ao Onipotente. Clamar a Ele, ou seja, quando você vai para o lugar da oração, você precisa ir com essa consciência do poder de Deus. Ana passa anos orando. 1 Samuel capítulo 1 ali. Ela passa anos orando. No versículo 11 diz assim, ela foi orar. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Ela foi orar. E ela diz assim, Senhor Deus dos exércitos. Ela começa a oração desse jeito. Ou seja, Deus dos exércitos, guerreiro, forte, poderoso. Ela entra na oração com a consciência do poder de Deus. Com a consciência de quem Deus era. Ela não vai para o lugar de oração com a mentalidade daqueles anos que se passaram e ela orou e nada aconteceu. Então, toda vez que você for orar diante do Senhor, vai com a consciência do poder de Deus. Eu estou falando com um Deus que é todo poderoso. Eu vou orar agora para o meu Pai, que é um Pai todo poderoso. Ele é todo poderoso. Essa consciência precisa nortear a nossa vida de oração. A consciência do poder de Deus. A onipotência de Deus deve me levar a crer no seu poder em todo o tempo. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. E aí o texto vai dizer quais são. Ele fala de dois. Primeiro, seu poder eterno e sua natureza divina. Ou seja, desde o começo do mundo, o poder de Deus está evidente. Ou seja, desde o começo do mundo até o presente momento, o poder de Deus está evidente em toda a criação. Ou seja, você pode crer no poder de Deus. Pois diferente de diferente de um político, que durante 4 anos ele tem um nível de poder, mas ele sai daquela autoridade, ele não tem mais aquele nível de poder, Deus não é assim. O poder de Deus não altera, não muda. Então eu e você precisamos crer no poder de Deus, porque a todo momento, Ele está disposto a mim e a você, a ouvir a nossa oração. A consciência da onipotência de Deus deve me levar a descansar em Deus. A descansar em Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo 91. Esse texto clássico. O que habita, aonde? No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. O que é onipotente? Que tem todo o poder. Aquele que tem todo o poder. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. Você está debaixo da sombra daquele que detém
todo o poder. Você está debaixo da sombra daquele que não há impossível para ele. Você está debaixo as sombras das mãos daquele que não conhece impossível. Como você deve estar? Qual será o seu sentimento nesse lugar? De medo? Não. Qual será o seu sentimento debaixo desse lugar? Debaixo das sombras do Onipotente, daquele que tem todo o poder? Medo? Ansiedade? Temor? Não. Por que não? O lugar que você está, te blinda, ou esse lugar que você está te protege. Então o que eu preciso fazer? Ir para esse lugar. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus te chama essa noite para um lugar. Deus te chama essa noite para um lugar. A sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. Todas as confusões do mundo externo, elas cessam quando você entra nesse lugar de descanso, de descansar, debaixo da sombra do Onipotente. Ir para o esconderijo do Altíssimo. Fique em pé, por favor. O Senhor hoje nos faz esse convite. O Senhor hoje nos faz esse convite. De irmos para esse lugar. Que lugar, Felipe? O esconderijo do Altíssimo. E estar debaixo da sombra do Onipotente. Debaixo da sombra daquele que tem todo o poder. Debaixo da sombra daquele que tem todo o poder. O que eu preciso fazer? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Ir para o esconderijo do Altíssimo não é uma ação espiritual. Não vai vir um anjo pegar pelo corarinho, olha, vem para cá agora. Não. É uma decisão sua. Ir para o esconderijo do Altíssimo, você não vai empurrado, como Ló foi empurrado pelos anjos. Não, você não vai empurrado. É uma decisão sua. E que decisão é essa, Felipe? É a decisão de ter uma vida com o Senhor. É a decisão de ter uma vida de oração. É a decisão de ter uma vida de leitura da palavra. É a decisão de ter uma vida de devoção, de devocional. É a decisão de começar o seu dia não olhando o WhatsApp. Não olhando lá. Não. Começar o seu dia com Ele. Começar o seu dia com Ele. E você começa o seu dia no esconderijo do Altíssimo. Ir para o esconderijo do Altíssimo é uma decisão pessoal. E não, você não vai empurrado. Não vai vir dois anjos te empurrar. Não vai. É uma decisão pessoal. Dia a dia. Você dizer não para a sua carne. Você dizer, eu vou agora ter o meu tempo de esconderijo do Altíssimo. Eu vou estar no esconderijo do Altíssimo. Todos os dias, sacrificar a sua carne para fortalecer o seu espírito. O esconderijo do Altíssimo. À medida com que você entra no esconderijo do Altíssimo, você descansa na sombra do Onipotente. Você descansa na sombra do Onipotente. Talvez, só talvez, mas assim, essa parte estou pegando para mim, tá? Só talvez, nós não estamos descansando,
Porque não estamos indo para o esconderijo. Talvez estamos tão afobados, tão preocupados com tudo, tão ansiosos com tudo, porque não estamos indo para o esconderijo. Porque o texto é claro. À medida com que você vai para o esconderijo, você descansa no Onipotente. Talvez, só talvez. Para a galera que está assistindo online, né? Nós não. Talvez a sua ansiedade, talvez os seus medos, talvez o seu pavor, as suas preocupações vão se resumir a zero. À medida com que você entrar no esconderijo do Altíssimo, à medida com que você dizer não para a sua carne, dizer sim para o seu espírito, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou ler a palavra, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus, eu vou ter uma vida devocional. Você vai descansar no esconderijo do Altíssimo. Nós servimos a um Deus que é onipotente. Ele detém todo o poder. Eu quero que você feche seus olhos agora um minuto. Eu quero te impulsionar essa noite a orar ao Senhor. Mais alguns minutinhos. Mas eu quero que você ore com esse entendimento. Eu sirvo a um Deus que é um Deus todo-poderoso. E talvez, eu acredito, assim como eu, você tenha questões a resolver na sua vida. Você tenha questões no âmbito emocional, você tenha questões no âmbito financeiro, questões no âmbito de relacionamento, questões no âmbito de saúde, nas mais diversas questões. Eu quero te impulsionar agora a orar ao Senhor por essa questão, mas orar ao Senhor com a consciência de que eu estou falando com Deus que é todo poderoso. Eu estou falando com Deus que para Ele não há impossível. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele não conhece a palavra derrota. Ele não conhece a palavra eu não posso. Ele não conhece a palavra eu não sei. Não há. Para o Deus que você agora está orando, pode começar a orar. Para o Deus que agora você está orando, não existe o impossível. Ele pode fazer tudo o que lhe apraz. Porque você serve a um Deus que é o Todo-Poderoso. E sempre que você entrar na presença dEle em oração, lembre-se disso. Eu estou entrando diante do Senhor, que é um Deus Todo-Poderoso.
Diga depois de mim: eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu creio num Deus onipotente. Eu creio num Deus que detém todo o poder. E para Ele nada é impossível. E para Ele nada é impossível. Senhor, nós te damos graças na noite de hoje pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos proporcionou vida abundante. Nós te agradecemos porque, por conta disso,